Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo Jesus, Cleudo Batista. E eu quero estar falando um pouco acerca de algo muito interessante, muito importante na vida, de um pregador, na vida daquele que quer palestrar, a palavra de Deus para ganhar almas, para o Senhor Jesus através da pregação. Então, uma coisa interessante que eu quero falar hoje é sobre a introdução, porque a introdução é a parte do sermão que serve como ponto de contato entre o pregador e o seu auditório. O pregador vai ministrar a palavra, ele precisa ter um ponto, de contato entre, entre ele e o auditório. Ele precisa ter uma introdução boa, uma introdução, como que eu digo assim, saudável, uma introdução bem eficaz, para que ele possa conseguir cativar o seu auditório, seus ouvintes, Então, a introdução precisa ser inteligente, precisa ser ágil, precisa ser algo que não enfada os ouvintes. Então, isso aí é algo que o pregador precisa priorizar bem. Mas para não ficar muito extenso, Então, uma boa introdução, é preciso ter alguns parâmetros que eu quero rapidamente comentar aqui, para que nós possamos, ou para que você que vai ministrar a palavra, vai montar um sermão, possa estar fazendo de uma forma eficaz, para que você possa conseguir cativar o seu público, Então, a introdução ela deve conter, outros aspectos técnicos, ou seja, aspectos técnicos, que são aspectos psicológicos, para começar o sermão. O pregador ele deve saber discernir primeiro o tipo de auditório, as pessoas, o público, ao qual ele vai falar, deve desenvolver, a habilidade de preparar o seu, o seu auditório espiritual e psicologicamente também, para que eles possam ouvir o sermão, que ele irá apresentar. Então, o pregador ele tem que ser inteligente, ele tem que ser ágil, ele precisa estar por dentro disso aqui. Trazendo aqui com outras palavras, ou melhor dizendo, a introdução de um sermão deve ser feito, ou deve fazer com que os ouvintes sintam, uma boa disposição para escutar. Então, o sermão ele deve ser bem elaborado, para que os ouvintes possam estar satisfeitos, possam estar à disposição, eles possam ter interesse de estar escutando. Porque o pregador, ele deve fazer com que o seu público ou seu auditório preste atenção e que eles também possam ficar desejosos, de receber a mensagem que o
o próprio pregador vai lhe apresentar ou deseja lhe apresentar. Então, um sermão, né, precisa ter esses aspectos. A introdução precisa ser bem, não digo grande, extensa, mas tem que ser bem objetiva. Então, para uma boa introdução, né, ela deve ser assim. Primeiro, ela tem que ser breve. Uma boa introdução precisa ser bem apropriada. Uma boa introdução ela precisa ser interessante. Uma boa introdução ela precisa ser simples. Se a sua introdução, se você como pregador tiver condição, a capacidade de elaborar uma introdução breve, apropriada, né, interessante e simples. Eu quero apenas dar ênfase aqui na parte da simplicidade da introdução, né? Porque a apropriada, né? É aconselhável, né, que se faça essa introdução por último. Porque o seu objetivo é levar os ouvintes para dentro do sermão e não o afastar do seu sermão. O pregador inteligente, que faz uma boa introdução, ele consegue fazer isso, né? Interessante, é uma introdução que não é seca, que não é inexpressiva, né? Porque senão ela vai perder, ela vai se perder. Os ouvintes não vão ter interesse, né? Mas quando ela é interessante, os ouvintes vai ter também o interesse de ouvir, né, o seu sermão. Porque a introdução faz isso, leva os ouvintes para dentro do sermão, transporta eles para dentro do sermão. Agora a parte da simplicidade, né? É porque a simplicidade na introdução entra como uma qualidade, né, indispensável ao pregador. Aí já mexe com o pregador, né? A sua maneira de começar o seu sermão não pode ser arrogante. Por isso que essa parte entre a simplicidade é o que eu quero enfocar, né? O seu sermão ele não pode ser arrogante. A introdução não deve, né, prometer demais, mas despertar o interesse para o sermão. Então essa é a parte da simplicidade, ou a parte simples da introdução, né, que é aí essa qualidade indispensável que o pregador tem que ter. O pregador tem que ser simples. Ele não precisa querer trazer o aeloforde para si. Ele não tem que tentar ser muito importante para os seus ouvintes, mas o que ele tem que fazer é ser simples e apresentar, né, a palavra do Senhor. Então, aqui também nós podemos dizer o seguinte, que quando o pregador ele quer se enfeitar demais, é como servir uma comida para alguém, mas demorar demais ao servir, e quando servir, aqueles que vão se alimentar já perdeu até a vontade de alimentar, então não tem graça nenhuma. Então que Deus abençoe a sua vida, você que quer ser um bom pregador, capriche na introdução com esses detalhes, breve, apropriada, interessante, e o pregador seja simples e Deus vai te honrar. Amém? Deus abençoe.